para a gente poder estar junto aqui. Eu tenho certeza que vai ser algo poderoso, em nome de Jesus, amém? Mas sem mais delongas, eu queria chamar aqui nosso pastor Rodinei. Vem cá, pastor, vem cá, pastora Márcia também. Glória a Deus. Eu queria que você honrasse bastante a vida desses pastores, que você celebrasse. Celebra muito, meu irmão, celebra muito aí, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Celebre mais. Até chegar aqui, celebra aí a vida desses pastores maravilhosos. Glória a Deus, aleluia. Pastor Rodinei, pastora Márcia, são uma bênção para nós. Pastor Rodinei, todo mundo já sabe, né? Ele que era até o ano passado, né? Até esse ano, né? No início desse ano, era o nosso regional em Minas. Me confiou essa missão aí de estar substituindo ele. Não é fácil substituir o Rodinei, gente. Não é fácil. Mas estamos aí e hoje ele é o nosso sobre-regional. Está aqui, né? Nossa conferência como sobre-regional, como amigo, como pastor. Também representando o pastor André aqui como global. E querido, eles são bênção demais. Eu não esqueço o dia que a gente foi o ano passado, em abril, no encontro da regional lá em Betim. E eu cheguei contando para Marcela, né, Marcela? Eu cheguei contando para Marcela, a história do Rodinei e da Márcia é muito parecida com a nossa. Eles passaram muita coisa, a gente vê assim o que Deus está fazendo de grande, a gente não sabe como é que foi no passado, mas que maravilhoso a gente poder conhecer a história do que Deus fez. Então, pastores, eu quero honrar a vida de vocês. Nós amamos a vida de vocês, queremos honrá-los sempre. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus, amém? Vou deixar eles falarem um pouquinho e que Deus possa abençoá-los. Abre o seu coração, querido, e deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez esses pastores? Amém. A graça e a paz do Senhor, amém? Vocês tomaram café? O amém está fraco. A graça e a paz do Senhor, amém? Eu creio que já está todo mundo cheio. Amém, amém. Nós temos que ser transbordantes, né? Esses dias aqui eu creio que está todo mundo transbordando, né? E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais do que imaginamos, porque Ele fala que vai fazer infinitamente mais do que pensamos, né? Do que agimos. É isso que o Senhor faz. E eu creio que você é uma potência. Amém? O pessoal fala de bomba atômica, onde a bomba cai, destrói tudo. Nós somos aquela bomba atômica que na hora que a gente chega, só mostra Jesus, 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 Jesus. Isso é maravilhoso. Mas eu queria rapidamente deixar uma palavra para você. Que você, tanto mulher como homem, que você seja como Esther. O Senhor, esses dias todos, tem falado comigo, né, sobre Esther. Esther foi a mulher corajosa. E assim como Josué, o Senhor trouxe a palavra, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, querida. Seja forte e corajoso, querido. Sabe por quê? O Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Esther estava à beira da morte com um povo, mas ela decidiu, através da coragem dela, jejuar, orar, pagar um preço, não só por ela, mas por todo aquele povo. E o Senhor nos chama a isso. Vamos pagar um preço, não só por nós, mas por todo o povo, por todo o povo de Lafayette. 2 améns, glória a Deus. Deus está contando com você. Por todo o povo de Ubá, né? Por todo o povo de Salinas, né? Todo o povo ali de Três Corações. Vai falando o nome aí da sua cidade, aonde você está. Aí, ó, Carandaí, vai falando. E eu por todo o povo de Betim. Aleluias. E é assim que o Senhor nos chama. E que você seja forte e corajoso, e não tenha medo. Esther não teve medo, ela entrou, ela colocou as melhores vestes, as vestes ali, toda bonita, para entrar na presença do rei. Nós precisamos colocar nossa veste de santidade, e entrar na presença do rei, porque o cetro do rei já está abaixado, dizendo,
filha minha, filho meu, pode entrar, porque eu te dou vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Prazer estar aqui mais uma vez, não é? Essa igreja linda, sim ou não? Os pastores mais lindos ainda, né? Eu me sinto aqui um gigante, pastor desse tamanho, olha que coisa linda. É tão bom ver Deus fazendo, Deus restaurando, Deus curando. E aqui também ver os nossos colegas de ministério. Tantos anos andamos juntos, continuamos andando, mas agora eles mais pertinho do Rodolfo e da Marcela. Que coisa linda ver Deus fazendo, renovando, dando graça, multiplicando, não é verdade? E esta manhã é uma manhã tão gloriosa. Por quê? Porque você está aqui, porque Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe aqui nesta manhã, é porque Ele quer algo novo em sua vida. Ele quer desafiar você a você viver patamares diferentes, ir lugares mais longe do que você já foi até o dia de hoje. Amém? Nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. É isso aí, ó os betinenses aqui, hein? Olha, eu saí de Betim ontem à noite e já estou com saudade lá. Você me ajuda a matar a saudade de Betim? Amém? Lá na igreja, agora há pouco, ou daqui a pouquinho o pastor sobe para pregar, deve estar subindo por essa volta desse horário. Todas as vezes que os pastores, nós damos um endereço a qual é para ser lido, que é a Bíblia. Quando eu falo assim, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, os irmãos, glória a Deus. Por quê? Todas as vezes que você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Posso matar a saudade de Betim? Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Eu vou ter que falar que aqui foi mais forte que Betim, hein? Aleluia! Marcos capítulo 4, no versículo 35, diz assim a palavra de Deus. Quem achou, fala eu achei. Quem não achou, fala ai, ai, ai. Está na Bíblia. Marcos capítulo 4 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Preste bem atenção que Jesus diz. Disse Jesus: passemos para outra margem. Quem está debaixo de uma ordem de Jesus aqui? E se Jesus disse a seu respeito, vai acontecer? Vai acontecer? Vai acontecer? Olha o que o texto diz: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ó Pai, a tua rica, infalível palavra já foi cantada, já foi ministrada, já foi orada. Nós já experimentamos tanto do Senhor esta manhã, mas nós queremos mais. Nós somos sedentos pelo Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Não permita, Senhor, que eu, Rodinei, venha empobrecer a tua palavra,
mas que ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu gostaria de situar vocês geograficamente o que esse texto está relatando. Esse texto relata que no Mar da Galileia, e quando a gente pensa mar, com a cabeça de mineiro, a gente está pensando em Guarapari. Não é o mar de Guarapari como o mar de Guarapari. Aqui é um grande lago, chamado Mar da Galileia. E é tão interessante que nesse mar, ele está no nível do deserto. Eu já tive o privilégio de navegar nessas águas, e ali no nível do deserto é uma temperatura altíssima, porque está no nível do deserto. Você olha as colinas de Golã, você vê ali a parte desértica de Israel, mas quando você olha para o norte, dentro desse mar, você vê um monte muito alto chamado Hermon. E lá no meio do nada, no meio do deserto, tem um monte chamado Hermon, que o cume dele é cheio de gelo. Só Deus para fazer um monte no meio do deserto é gelo no cume. Só que tem um porém, meus amados irmãos e irmãs. De vez em quando, como aqui no Brasil e como qualquer outro lugar do mundo, a temperatura começa a mudar através dos ventos. E aí o vento vem do norte, passando sobre o Hermon, e desce aquele vento frio, e ele encontra a região aquecida pelo deserto. O que vai dar? Tempestade. Tempestade. E essa tempestade sacode o mar por aquele choque de temperatura. Agora, daqui a alguns meses, lá nos Estados Unidos vai começar a época dos furacões. Mesma coisa, vento quente encontrando com vento frio, e aí começa a girar e virar as tempestades, os furacões, os temporais. Os discípulos de Jesus, uma boa parte deles, eles eram pescadores. E aonde eles pescavam? No mar. Fala, Mar da Galileia. E é natural que no decorrer da vida de um pescador, ele vai encontrar o quê? Tempestades. E agora, o texto relata que Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Jesus já tinha trabalhado junto com os discípulos o dia todo, já estava cansado, sobrecarregado. Pessoas queriam encostar em Jesus, pessoas queriam ouvir Jesus, pessoas queriam ser curadas por Jesus, pessoas queriam ser alimentadas por Jesus. Jesus tinha atendido uma multidão o dia todo. E aí o texto relata aqui no versículo 1: naquele dia, sendo já tarde, Jesus entra dentro do barco, vai para o porão do barco dormir, descansar, porque ele tinha mais um dia para ajudar, libertar, curar, transformar vidas. Então nós estamos falando de coisas naturais aqui. É natural, meu amado irmão, um cansaço, é natural uma sobrecarga, é natural um peso sobre os nossos ombros, é natural até uma tempestade em nossas vidas, é natural a gente envelhecer, é natural uma gripe aparecer. Quem nunca ficou gripado aqui? É natural nessa época de inverno, mudança de temperatura, vir um vírus sobre nós. É natural. É natural, meus amados irmãos, acontecer algumas coisas em nossas vidas. Não é natural quando nós deixamos que essas coisas dominam nosso coração. Não é natural quando o medo controla a nossa existência. Não é natural quando nós perdemos a nossa fé, quando nós desesperamos. Isso não é natural.
Quando eu olho esse texto, eu vou aprender algumas verdades nesse texto. Primeiro, Jesus sabia que existiria tempestade, mas também Jesus sabia que Ele era aquele que podia fazer milagres. Jesus sabe a tempestade a qual você passa. Jesus conhece você. Jesus conhece as suas dificuldades. Jesus conhece a sua natureza. Ele sabe que eu e você somos de natureza humana. Ele diz na sua palavra que nós somos pó. Ele sabe e Ele disse para nós: em tudo eu fui tentado, mas não pequei. Ele sabe que nós somos tentados. A oração do Pai Nosso nos livra do mal. Livra-nos do mal, livra-nos das tentações, livra-nos de nós mesmos. Jesus sabia que aquela tempestade viria, mas Ele também sabia que Ele iria repreender o vento. É essa certeza que eu preciso ter no meu coração. Jesus sabe de todas as coisas. E se Jesus sabe de todas as coisas, eu não preciso esconder nada de Jesus, porque Ele já sabe. Ele precisa que eu preciso entender que Ele sabe, e eu preciso depositar no altar dEle: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero que a minha alma descanse mais e mais. Então eu abro o meu coração e falo para o Senhor tudo aquilo que está passando dentro de mim. Eu falo para o Senhor os problemas físicos que eu estou sofrendo. Eu falo para o Senhor os problemas emocionais que eu estou sofrendo. Eu falo para o Senhor os problemas familiares que eu estou passando, os financeiros que eu estou passando. Eu falo para o Senhor as angústias que eu estou passando, porque eu sei que o Senhor sabe, mas a minha alma precisa saber que o Senhor sabe. Jesus está dizendo para os seus discípulos: passemos para o outro lado. É claro que eles chegariam do outro lado. Só que dentro desse texto acontece uma tempestade, a qual até os discípulos que estavam acostumados com tempestades apavoraram. Nós, pastores, aqui somos mestres em aconselhar pessoas que estão passando por tempestades. Todo dia aparece alguém com a tempestade para falar dela para nós. Mas quando nós passamos por uma tempestade, pastores, parece que a tempestade é maior do que todo mundo. Porque nós temos uma boa palavra, um bom conselho, nós oramos, nós apontamos, nós direcionamos, nós abraçamos, nós choramos com aqueles que choram. Mas quando nós passamos nas tempestades, sejam elas quais forem, aparentemente ela se torna um monstro para nós. É o que está acontecendo com os discípulos dentro do barco. Os mestres da pesca estavam apavorados, porque os ventos estavam batendo sobre o barco, e as águas estavam entrando dentro do barco, e eles estavam desesperados. E aí eu aprendo aqui nesse texto, meus amados irmãos, que nem toda tempestade é resultado de desobediência. Quando eu olho para esse contexto, Jesus diz assim: passemos para outro lado. Todos entram dentro do barco e começam a navegar para o destino, para o porto que Jesus mandou eles passarem. Só que no meio do caminho, o que acontece? Tempestade. Quantas vezes nós falamos assim: alguma coisa de errado na minha vida, aonde eu pequei, o que está acontecendo com essa tempestade? Meu amado, tem tempestade que Deus só está trabalhando conosco. Não é pecado seu, não é erro seu, não é que você errou o alvo, não é porque isso que é a desculpa para uma tempestade que eu estou passando. Um exemplo de quem passou por uma tempestade: apóstolo Paulo, indo para Roma, na direção do Senhor. O Senhor queria que ele estivesse lá em Roma. A tempestade a qual ele passou
O anjo do Senhor, o Senhor apareceu a ele lá no barco, falou: Paulo, por causa de você ninguém vai morrer, eu estou com você, mas você vai passar por essa tempestade. A Bíblia fala que o navio despedaçou. Paulo conseguiu ir nadando para Malta, a ilha de Malta, onde o navio encalhou. Quando ele vai pegar uns gravetos por causa do frio, por causa da chuva, uma víbora está presa na mão de Paulo. Todos olharam para Paulo e falaram: os deuses não matou no mar, mas os deuses matam ele na terra. Ele sacode a víbora sobre o fogo e ela cai, e ele fica ileso do veneno da víbora. Ele estava passando por tempestade. Nem toda tempestade é desobediência. Nem toda tempestade é desobediência. Talvez pode surgir uma tempestade na sua família, ou surgir uma tempestade na sua família, você está procurando os porquês. Não existe uma resposta para ela, mas existe um propósito para ela. Existe um propósito. O propósito de Paulo era chegar em Roma, mas em Roma ele tinha que ganhar Malta para Jesus. Antes de Roma ele tinha que ganhar aqueles que estavam dentro do navio com ele para Jesus. Ele tinha que ser usado pelo Senhor. Ele não estava em desobediência, estava em obediência. Mas Deus diz assim: eu vou permitir uma tempestade na sua vida, Paulo, porque naquilo que está acontecendo com você, todos vão esperar a sua destruição, a sua morte. E nesse momento eu vou manifestar a minha glória sobre você. Não é o que você está passando, mas é aquilo que eu estou fazendo em você e através de você. Então, quando eu olho esse contexto, nem toda tempestade é por causa de desobediência. Pastor, acontece tempestade por causa de desobediência? Uau! Aí tem uma grande diferença. A Bíblia diz de um homem chamado, um profeta chamado Jonas. Deus fala para Jonas: Jonas, tem um povo aí perdido, distante de mim. Quem que é, Jesus? É aquele que mata profeta, Jonas. Aquele que odeia o meu povo. Vai lá em Nínive e prega para eles. Eu? Lá em Nínive? Eu pregar para o meu vizinho? Para aquele primo chato? Para aquele patrão, chefe que só sabe pisar sobre mim? Eu vou é para outro lugar. Eu vou até pagar a minha passagem para distanciar do projeto de Deus para a minha vida. Eu ser pastor? Eu ser um líder de célula? Eu aqui em Conselheiro Lafayette fazer a obra de Deus? De jeito nenhum. Eu vou embora para Belo Horizonte. É tão interessante que Deus não nos barra no propósito do nosso coração, mas Ele nos faz cumprir o propósito dEle. Aí Jonas começou a experimentar. Entra no barco, mesma coisa, vai lá para o fundo do barco dormir. Lembra lá de Jesus? Só que a diferença de Jesus e Jonas está muito distante. E a tempestade comendo lá fora. O marinheiro experimentado nos mares, desesperado. Essa tempestade é diferente. Essa tempestade é diferente. Alguma coisa, eles começam a jogar tudo fora. Começam a jogar tudo fora de dentro do navio. Vão jogando fora, vão jogando fora. E aí começa a jogar sorte. O que está acontecendo? Aí cai em Jonas. Vão lá, acorda o Jonas. O que você está fazendo aqui? Clama o seu Deus. Não, eu sei que essa tempestade é por minha causa. O que nós vamos fazer? Me joga no mar, me mata. Porque a cabeça de Jonas não era que o peixe iria pegá-lo e levá-lo para Nínive. Ele não ia pegar um Uber chamado peixe. Ele não tinha essa mentalidade. Ele tinha assim: já deu tudo errado na minha vida, já não presto para nada mais, já abandonei o projeto de Deus. Deus quer me matar.
Deus não quer te matar, mesmo que você abandone o projeto dele. Deus não quer te matar, Deus quer te acordar. A Bíblia fala então que os homens tementes jogam Jonas no mar, o mar se aquieta, e vem um grande animal, um grande peixe, e leva Jonas 3 dias e vomita ele lá em Nínive. Deus falou: agora tá bom, né, Jonas? Não tem avião, mas eu tenho submarino. Eu te coloco no destino a qual eu quero. Tem pessoas que estão com a vida travada, presa, está infeliz, faz tudo, trabalha e não prospera, estuda, habilitado, mas não consegue fluir naquilo que ele foi habilitado. Tenta isso, tenta aquilo, outro, está preso. Ei, meu amado irmão, Deus está usando essa tempestade que está passando na sua vida, e diz: assim diz o Senhor, enquanto você não alinhar o seu coração ao dele, nada dá certo na sua vida. Meu amado irmão, nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina e obedecer a palavra. Tem tempestade de Deus na nossa vida, e tem tempestade que nós provocamos Deus para vir sobre nossas vidas. Então, quando eu penso assim, tempestade não significa ausência de Deus, mas oportunidade de ver a sua glória. A tempestade a qual eu passo é para ver a glória de Deus, não para fugir da glória de Deus. Outra coisa que eu vejo nesse texto, meus amados irmãos, que Jesus está no barco em todo o tempo na minha vida, mesmo que aparentemente de vez em quando parece que ele está dormindo. Não se preocupe, se você convidou Jesus para a sua casa, é Ele que organiza a sua casa. Não se preocupe se você convidou Jesus para a sua vida, para Ele ser o administrador da sua vida, o dono do seu coração, o dono dos anos que você vai viver sobre a face da terra. Não se preocupe, aparentemente tem uma tempestade, Jesus não está dormindo, Ele só vai agir na hora que Ele for despertado. Dentro desse contexto, Jesus está dormindo, o barco está enchendo de água, os profissionais estão desesperados, os crentes nem cantando estão com balde jogando água para o lado de fora, e Jesus está dormindo. Pastor, você não sabe o tamanho da minha dívida. Calma, Jesus aparentemente está dormindo, mas Ele está no controle. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que abençoa, é Ele que segura a bênção, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Ele é o Senhor do universo. Como já foi dito, Ele está sentado sobre o trono e Ele reina absolutamente. Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Aleluia. Ele está no controle. Então eu tenho que entender, Deus nunca perde o controle, mesmo que você já perdeu o chão. Deus nunca perde o controle. Se eu fosse franquear o microfone aqui para você testemunhar o quanto Deus já fez na sua vida, que aparentemente era impossível de acontecer, nós vamos fazer culto aqui de 24 horas. Ele continua. Eu estou aqui para profetizar sobre você. Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle. Perdi o chão, Ele está no controle, Ele que te sustenta, Ele que te guarda, Ele que te sustenta. Ele é Deus sobre a sua vida. Pastor, como vai acontecer? Não sei, mas Ele já sabe. Ele tem o projeto, Ele tem a direção, Ele é Deus. Outra coisa que eu vejo dentro desse contexto: a fé não anula a tempestade,
mas me faz superá-la. Os discípulos estavam lá, entraram no barco, o destino, o porto a qual Jesus gostaria que eles fossem. Eles estão remando, é lá no remo, não é no motorzinho não, no remo. E vamos remando, e vem a tempestade. Você pode orar o jeito que for, a tempestade está lá. Está a tempestade, estou orando, está a tempestade, A minha fé não vai anular a tempestade, mas vai me fazer andar sobre ela. Vou superá-la. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tempestades, no mundo tereis dificuldades, mas tende bom, levante a cabeça, vista a melhor roupa, se coloque no lugar a qual Deus quer que você fique e continue, porque Ele já venceu por você e já venceu por mim. Está difícil, pastor, eu sei. É para chorar, é para orar, é para babar, é para clamar, perde o sono, mas Deus continua no controle. É isso que o texto está me falando, meus amados irmãos. A fé dos discípulos não anulou a tempestade, mas fez eles viverem no sobrenatural. Olha que Jesus faz uma pergunta para eles, no versículo 40: ainda não tendes fé? Fé não é só para mudar aquilo que é natural. Fé é para você ver aquilo que está em desordem, e pela palavra que Deus implantou no seu coração, você dizer a desordem: eu creio na ordem, eu creio no sobrenatural, eu creio na provisão, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu vou perseverar, eu vou continuar, o casamento vai voltar, o filho vai converter, o recurso vai aparecer, Deus é comigo, Deus vai me sustentar, Deus vai me livrar, Deus vai me dar vida, Deus vai me dar anos de vida, Deus vai me dar expectativa, Deus vai fazer na minha vida. Está tudo em desordem, mas há uma palavra de ordem dentro do meu coração. Há uma palavra, e Jesus pergunta: você não tem fé? Você não tem fé? Profetiza, 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 profetiza. Vê aquilo que os olhos naturais não vê. Dê um passo e Ele vai colocar o chão. O texto está dizendo aqui claramente de Jesus para mim: ainda não tendes fé? Creia que eu sou Deus da sua vida. Sabe por quê? O barco a qual Jesus entra, ele não afunda. Ele sacode, ele enche de água, mas não vai para o fundo de jeito nenhum. Pode até perder alguma coisa dentro desse barco, você tem que aliviar o barco, mas ele não afunda. É esse contexto a qual nós estamos lendo, é esse o meu contexto, o seu contexto, a qual nós vivemos nesse mundo. Tem dia que parece que a gente está respirando canudinho, mas Jesus está dizendo assim: continua dando uma respiradinha mais fundo, segura mais o arzinho um pouquinho, vai aliviar, a água vai sair do barco. Ele está no controle. E a pergunta dele para mim e para você: você não tem fé não? Ah, pastor, eu só tenho fé quando estou andando sobre as águas. Mas eu preciso ter fé quando eu falo assim: se eu não tirar mais esse copo de água de dentro do meu barco, ele vai afundar. Jesus vai não afundar não, estou segurando ele, só estou deixando ele assim, bem assim, para você entender que eu estou no controle da sua vida. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Fé não impede a luta, mas fé nos faz vencer no meio da luta. Fé
Fé não impede a luta vir, fé não impede um temporal surgir, fé não impede uma enfermidade aparecer, fé não impede um problema familiar acontecer, mas no meio de todos esses problemas, a fé me faz vencer, e eu sair do outro lado mais forte, mais fortificado na palavra, mesmo que eu tenha perdido alguma coisa, mesmo que alguma coisa aconteceu, que saiu do meu controle, mas saiu do meu controle, mas não saiu do controle daquele que tem a minha vida nas mãos dele. Então, quando nós olhamos para esse contexto, é um contexto, meus amados irmãos, que é o contexto que, se eu e você estivéssemos nele, eu não sei o que a gente faria, mas eu estou aqui para dizer para você: vamos aprender com aquilo que Jesus nos ensina, porque o barco da obediência não afunda. Por isso que vale a pena obedecer. Jesus está falando: vai para lá, eu vou para lá. Jesus, vem para cá, eu venho para cá. Cuida da sua igreja, continua cuidando da igreja. Está difícil, Senhor. Não, eu estou no controle, calma. Senhor, levantou um pé de vento contra a minha igreja. Calma, eu sou o Deus da sua igreja, e eu estou aqui com você na sua igreja. Eu sou o Senhor da sua igreja. Continue aqui dentro. Continua aqui dentro. Você está no grande barco, a qual Jesus está dentro dele. Então, quando eu olho que o barco da obediência não afunda, ele pode encher de água, ele pode balançar, parece que vai virar, mas com Jesus nunca naufraga. Outra coisa, a crise revela quem está no controle. Os discípulos estavam lá remando, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só que eles estavam remando. Está no controle. Aí o mestre do navio, não sei se era o Pedrão, está lá na proa, na ombro do meu dedo, no controle. Só que vem um vento, perderam a direção, e aí ficam em desespero. Quando eu acho que eu controlo a minha vida, na primeira tempestade eu perco o rumo dela, porque a tempestade revela quem está no controle. Talvez, não, eu sou o cara, tem tantos diplomas, uau, eu sou pastor da igreja tal, uau, eu sou o pastor Rodolfo. Não é o caso dele não, tá, gente? Só usei ele como exemplo. Tá tudo certo, vem uma tempestade, você vê. A tempestade nos mostra que Jesus nos deixa tomar a direção, mas Jesus está dizendo assim: você toma a direção do jeito que eu quero, porque o dia que você achar que você é alguma coisa, eu faço soprar sobre o seu vento, um vento sobre o seu barco que você não dá conta. E aí, quando eles não tinham mais o que remar, eles não tinham mais o que fazer, quem que eles foram procurar? Quem estava no controle. E quem estava no controle? Estava dormindo. Aquilo que nós nos esforçamos tanto para conquistar, para fazer, para dominar, para dar direção, nós suamos a camisa, nós investimos tempo, nós investimos recursos, nós fazemos tudo, temos contato com pessoas, pedimos ajuda, fazemos algo glorioso diante dos homens. Jesus está dormindo, Ele está dizendo: nada que você faz supera aquilo que eu posso fazer através de uma palavra.
Aquilo que eles estavam agora desesperados, o controle saiu da mão, o remo, perdeu o remo da vida, do barco, o controle. Eles foram lá e falaram: Jesus, nós estamos morrendo, Jesus, nós vamos perecer, o barco está enchendo de água, nós perdemos o norte, nós estamos debaixo de uma tempestade, nós não sabemos o que fazer. Jesus fala: por que você não tem fé? Ô vento, para com essa palhaçada. Sossega aí. Mar, para dessa bagunça aí, dessa sacode aí, aquieta-te. Fez-se grande bonança. Aí mostra quem tem o controle sobre todas as coisas. Eu não quero passar numa tempestade para aprender que eu não estou no controle da minha vida. Eu não posso passar por uma tempestade para aprender que eu estou no controle da minha vida. Eu quero todos os dias, todas as manhãs dizer assim: ô Senhor, não deixa eu tomar o controle das suas mãos. Porque o nosso Deus é extremamente educado. Se você fala assim: eu quero o controle, ele fala: é seu. Eu não estou aqui para brigar com você, eu estou para te amar. Eu quero fazer isso, pode fazer. E tem gente falando: Deus mandou. Deus falou assim: não mandei não, você quis. Não me coloca nesse negócio. Então a tempestade revela quem está no controle das nossas vidas. Porque quando está tudo bem, meus amados irmãos, muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa importante e temos o controle da nossa vida. Mas quando vem a tempestade, nós sabemos realmente quem controla a nossa vida. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Já estou terminando. Quem me dá 5 minutos aqui, por favor? Levanta a mão. 5 minutos, 5, 10, 15, 25, até 3 horas da tarde dá, brincadeira. Outra coisa, não é o tamanho da tempestade, mas quem que está no barco. Por isso que pessoas desesperam, porque eles olham o tamanho da tempestade e não olham quem é o Senhor da tempestade, ou controla a tempestade. Eu preciso aprender que na tempestade eu sei quem está no controle da minha vida. Mas também eu preciso entender e aprender que não é o tamanho da tempestade, mas quem está no barco comigo. Porque para uns existe uma tempestade que se torna um gigante para ele. Para outros, aquela tempestade que é gigante para um, para ele já passou por essas tempestades, fala, está rindo do outro, fala, é isto. É um exemplo. Eu tenho 2 filhos, o Misael com 26, a Issa com 23. O Misael já é casado. Quando vem um jovem, os 2 jovens casados da nossa igreja que tiveram o primeiro neném, eles ficam: pastor, o que eu vou fazer? Meu filho está doente, está chorando demais. Eu já passei por isso, agora é sua vez. Aí o neném chora, parece ele vai estourar o pulmão. Não, só está amadurecendo os pulmões. Para eu que já passei como pai, essa experiência não é tão dolorosa, mas quando eu passei pela primeira vez, eu aprendi a ser pai sendo pai. É tão interessante quando nós olhamos, mas é quando a gente olha para a tempestade imensa da nossa vida, aí você sabe quem está no controle. Há 70 dias atrás eu estava no CTI por 5 dias com infarto. Aquela foi uma tempestade nova na minha vida. E aí você fica todo indeciso. E agora? O que vai ser de mim depois disto? Mas quando você olha e diz assim: Deus está no controle, Deus está no barco, eu não morro fora do tempo. E aí vem a sua fé: Deus, eu quero viver sem sequelas.
Deus só pode pôr a mão, intervir e curar, me sarar. O Senhor pode fazer algo poderoso. Aí os irmãos começam a orar, os irmãos começam a apontar: quem está no seu barco, quem está no controle da sua vida, Rodinei, é o Senhor dos exércitos. Eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. Não é que Deus olha e fala: oh, é o Rodinei. Não, a oração a qual eu recebo é para fortificar a minha fé. E aí Deus vem com a provisão e fala assim: filho, eu te coloco de pé, porque você sabe que as tempestades as quais você passa, eu estou no barco com você. Esse contexto me mostra isso, os discípulos desesperados. Aí quando eles olham lá, falam assim: uau, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Com quem que eu estou andando? Aquilo que era impossível para a medicina era impossível, para os homens impossível, para a ciência impossível, para a minha família impossível. Ninguém acreditava em mim, e esse a qual eu sirvo me tirou de trás do monturo das ovelhas, me tirou do lamaçal do pecado, me resgatou com mão forte e me colocou no lugar de honra para honrar o nome dele. Quem é esse? Quem é esse? Esse é o contexto. Se ele está no barco, nenhuma tempestade é maior do que você. Ela não te engole, ela não te mata, ela não te cala, ela não te impede de fazer aquilo que ele quer que você faça. E agora o que eu penso também nesse texto é quando os discípulos vão lá no porão do barco acordar Jesus. E quando ele vai lá no porão e acorda Jesus, eu entendo que Jesus sempre se levanta quando nós clamamos. Jesus está dormindo. O barco não ia afundar, mas o barco estava bagunçado. Havia muita agitação. Os discípulos lá, mestre, 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 acorda, mestre. O Senhor não se importa que nós estamos quase perecendo, nós estamos perdendo tudo, nós estamos desesperados, acorda, mestre. O que Jesus fez? Acordou na hora. Você sabe uma coisa que eu tenho no meu coração? Eu quero que Jesus esteja lá no meu quarto de hóspede da minha casa, ar-condicionado ligado, dormindo tranquilamente. Essa é a intenção do meu coração para Jesus. Jesus, eu não quero te dar trabalho. Jesus, eu quero te honrar. Eu quero navegar em águas tranquilas, para que o Senhor venha descansar na minha casa, ter prazer de estar na minha casa. Na minha casa eu não vou ter problema com a minha esposa, Jesus. Eu não vou jogar panela nela, nem ela jogar panela em mim. Na minha casa eu vou educar meus filhos no princípio da palavra, e eles vão crescer amando o Senhor, vendo o pai e a mãe andando no caminho. Jesus, Jesus, lá em casa o Senhor pode dormir tranquilo. Eu profetizo sobre a sua vida que Jesus está dormindo tranquilo lá na sua casa. Jesus, eu vou administrar os recursos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos com muita maestria, com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muita pesquisa. Jesus, eu vou ter essa sabedoria dos céus, a qual o Senhor me deu. Eu vou fazer multiplicar as sementes que o Senhor colocou nas minhas mãos para minha família e para ajudar outros. Então pode dormir, Senhor, lá no barco da minha casa. Mas Jesus, se alguma coisa sair do controle, eu não vou me adeter, eu não vou ficar escondido, eu vou clamar o Senhor por ajuda. Sabe o que Jesus, eu aprendo? Jesus fala assim: eu deixo você viver a sua vida. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A escolha é nossa. Ou a gente rema rápido, ou a gente rema mais devagar.
Ou a gente deixa o barco dar uma voltinha e fazendo um passeio dentro do lago para ver os horizontes, para chegar lá no destino a que Ele quer. Ou nós vamos em linha reta, todo direto, em pleno vapor, em plena força, para chegar onde Jesus quer. Jesus está deixando a gente reinar e deixando a gente governar a nossa vida e remar o barco da nossa vida. Mas Ele só tem que estar dormindo dentro da nossa casa. Sabe, Jesus não vai lá te dar uma ordem, o que você deve falar para sua esposa, porque nós sabemos o que nós devemos falar para nossa esposa, como nós devemos agir com a nossa esposa, como que o marido deve amar a sua esposa. E Jesus diz assim: você tem que amar a sua esposa de tal maneira, se ela precisar do seu coração, você doa o seu coração para ela. Nenhuma irmã falou amém aqui não. Se eu tivesse falado assim, então o marido tem que amar a mulher tanto que ele vai dar o cartão de crédito para ela. O cartão de crédito vale mais que um coração, vale. Puxa vida, pensei que a gente está falando alguma coisa bonita assim para as irmãs. Eu vou dar o meu coração para você, Márcia. Eu vou te dar o meu cartão de crédito. Jesus nos deixa viver a vida que Ele nos deu o manual para vivê-la. Viver em paz, debaixo de graça, de favor. E Ele falou assim: vai vivendo, eu vou dormindo aí na sua casa. Mas se Satanás levantar contra você, vem cá, me desperta, que eu falo: Satanás, sai, bate em retirada. Se levantar a perseguição contra você, vai lá, me acorda, que eu vou dizer: aquele que persegue a minha igreja, o meu povo, me persegue a mim. E eu cuido daqueles que te perseguem. E eu vou fazer uma mesa para você diante dos seus inimigos. Quando eu olho para esse contexto, Jesus está dizendo: pode clamar. Não é isso que diz lá em Jeremias 33:3? Clama a mim, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não é isso que diz lá em Jeremias capítulo 11, a partir do verso 23, se não me falha a memória? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não é isso que diz lá em Mateus capítulo 7? Batei, batei, abri-se-vos-á, pedi e receberei, buscai e achareis. Jesus está dizendo: pode me clamar, pode me clamar, pode me clamar, pode me clamar, mas eu quero estar na sua casa, dormir no quarto de hóspede, ou naquele sofá lá na sua sala. Eu quero que você viva em paz na sua casa. Eu quero que você navegue em águas tranquilas. Eu quero que você sinta a minha presença e sabe que eu estou lá dentro. Mas eu deixo o governo na sua mão, para você tomar decisões assertivas a respeito dos seus filhos, do seu relacionamento, da sua área financeira. Eu permito você ir mais longe, ou rápido ou devagar. Eu sou Deus da sua vida. Eu não te domino, eu não te controlo, eu não te estou manipulando. Eu deixo você viver, mas eu quero viver dentro desse ambiente de paz. Essa é a proposta de Jesus para nós. Ele entra dentro do barco, põe os discípulos dentro do barco e falou: eu vou lá dormir. Toca o barco aí. Toca o barco aí. Sabe o que Jesus disse sobre essa igreja? Eu estou aqui. Vai lá, pastor Rodolfo, vai lá, pastor Marcela. Vai, rompe, cresce. Vai embora. Se levantar alguém contra vocês, pode me despertar, que eu defendo vocês. Se levantar um tufão, uma ação do maligno, vem uma grande tempestade, pode deixar que eu controle a tempestade. Vendo? É isso que nós aprendemos no Evangelho. Jesus nos dá vida, e vida em abundância. Alguém acha assim: agora eu tenho Jesus, agora Jesus vai fazer tudo, até o pão que eu tenho que comprar lá na padaria, Ele vai falar: daqui, Jesus qual que é? É esse?
Jesus está dizendo: eu deixo você viver, mas eu defendo você. Eu quero estar num ambiente de paz. A paz quem provoca somos nós. Jesus é a nossa paz. E quando Ele está na nossa casa, eu não quero despertá-lo por qualquer coisa. Eu não quero incomodar com barulho dentro da minha casa. Eu não quero incomodar com reclamação. Eu não quero incomodar Jesus. Eu estou dizendo: Jesus, o Senhor está no controle da minha vida. Eu sigo o teu passo, a direção do Senhor. Pode ficar em paz na minha casa. Eu vou buscar a paz do Senhor para dentro da minha casa. Mas se aparecer um pé de vento, Jesus, eu vou te acordar. Outra coisa que eu vejo dentro desse contexto, que Jesus não apenas acalma a tempestade, mas Ele nos ensina no processo. Olha que quando Ele acalma a tempestade, Ele corrige os discípulos pela falta de fé, porque é aprendizado que só aprendemos no meio da dor. Tem coisa que quando doeu você vai lembrar. Uau! E toda tempestade que Jesus permite tem uma lição eterna. Jesus está nos ensinando no meio do processo. Aconteceu uma tempestade, ela passa a ser didática para nós. Eu fiz uma escolha errada, andei com pessoas erradas. Jesus vai te ajudar a sair dessa escolha errada, desse caminho errado, e você nunca mais vai escolher errado na sua vida. Tratei mal, pequei dessa maneira, Jesus vai te perdoar, Jesus vai te santificar novamente, e nunca mais você vai praticar aquele mesmo erro. É a didática de Jesus. Quando eu olho para esse contexto, Jesus está ensinando os discípulos: vocês não têm fé. E aí Jesus está mostrando o propósito. Olha, tem um propósito, e vem, e esse propósito Ele ensina no processo. O processo de Jesus é restaurar, curar e santificar. E para terminar, depois da tempestade vem a bonança e o propósito. A tempestade passou, o mar se aquietou, alinhou o barco. Vamos chegar no porto a qual nós devemos ir, lá em Gadara. E quem tinha lá em Gadara? Um endemoniado. Vamos começar a batalha tudo de novo. Ei, meu amado irmão, passei pela tempestade, houve bonança, aprendi com Jesus, confio mais em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Solta fogos, atraquei o barco. Vamos para a batalha espiritual. E agora essa batalha espiritual é maior ainda, porque aquele homem, ele morava no sepulcro, comia do sepulcro, e nenhum homem podia prendê-lo. Ele quebrava todas as cadeias. Quando ele vem diante de Jesus, e a legião de demônios que estavam dentro dele pediram para jogá-lo no mar, pedir para entrar nos porcos. Os porcos entraram no mar. Então a questão não é o diabo, o problema foram os homens depois. Esse negócio de demônio, tudo é o nome de Jesus, Ele que expulsa. Ele usa você para você expulsar, para orar, para quebrar maldições. Ele só usa você. Você é uma ferramenta para o barco onde Jesus está. E Jesus está dentro de você. E quando chega lá, é Jesus que expulsa o demônio, não sou eu. É Ele que faz o milagre, não sou eu. É Ele que intervém, não sou eu. É Ele que aquilo o homem natural não faz, Ele faz através de mim. Não sou eu fazendo, é Ele. O grande problema depois da tempestade e a bonança, e quando você atraca o barco e tem uma fera do outro lado, não é o diabo. Quem dera se todo problema do homem fosse o diabo. O diabo se desfaz as obras do diabo pela obra de Cristo. A Bíblia fala que o diabo não nos toca. 1 João 5,18.
o diabo não lhe toca. Apocalipse 91, capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. 1000 cai ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Resistir. Salmo 91, eu falei o quê? Falei o Apocalipse. Nossa, hoje eu estou pentecostal. Até pus 91, capítulo 91 de Apocalipse. Já estou lá no céu. É Salmo 91. A Bíblia nos fala: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Depois de fazer aquilo que Jesus fez para libertar aquele homem, em plena consciência, vestido, veio o povo e diz assim: sai dessa terra. Não queremos você nessa terra. Eu prefiro um endemoniado aqui do que você. Essa é a guerra que nós enfrentamos, de pessoas não querer a palavra qual nós temos, que é verdadeira, e preferir aquilo que o diabo está semeando nesse mundo. Talvez na sua família, na sua casa, as pessoas viram o rosto para você, não te convidam mais para as festas. Você viu que tem algumas festas que você não é convidado mais? Da família. Essa é a maior guerra que nós travamos. Mas depois da guerra vem a bonança. Depois da guerra vem a bonança. Depois da guerra vem a bonança. E um dia, nós não teremos mais guerra. Nós estaremos na eternidade com Ele para todo sempre. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Mas no mundo tereis aflições. No mundo você vai passar por aperto. Mas Jesus está dizendo para você: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Vai sacudir, tempestade virá, mas eu controlo todas as coisas. Você não vai morrer fora da época. O diabo não vai te manietar, não vai te escravizar, não vai te aprisionar, não vai te matar. Eu sou Deus sobre a sua vida. Leva a sua vida tranquila, em oração, em devoção, em busca a presença do Senhor. Faça Jesus dormir tranquilo na sua casa. Será que você pode ficar em pé no seu lugar?